obrigada por você estar aqui. Você está aqui toda semana, né? Mas obrigada por hoje você estar especialmente fazendo a aula de hoje. Vou passar a palavra para você. Beijo. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, sou trabalhadora do SEAC, como diz a Dani. É melhor falar que eu sou uma pessoa mediana, porque se a gente falar que a gente é maravilhoso, depois as pessoas se decepcionam. Mas não, eu vou falar um pouquinho das escalas espíritas, vocês vão ver que a gente ainda tem bastante coisa para trabalhar ainda. Mas eu quero agradecer a oportunidade, eu quero começar fazendo uma prece, claro, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual que está sempre conosco, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, para que possamos ser instrumentos, Senhor, instrumento da sua palavra, do seu amor, do seu afeto, para que todos aqui que vieram se instruir, encarnados e desencarnados, que consigam entender, compreender, aprender, assim como eu estou aprendendo, Pai. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, e que Deus possa abençoar as nossas famílias, o nosso Brasil, a todos que estão doentes. Seja feita a tua vontade, Senhor, nesse momento em que estamos atravessando. Peço a misericórdia de Deus e a compaixão para todos aqueles que mais necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nossa, agora eu tô entendendo, a gente fala sozinha, né? Tá todo mundo mudo. Agora tô entendendo, Sandrinha, que a gente vai falando sozinha. Mas tá bom. Gente, mas não tá sozinha, não. A gente tá aqui. Tá todo mundo observando. Pessoal, eu falo rápido também, a Dani falando, eu falo bem rápido. Vou tentar falar devagar, mas vou querer que vocês possam perguntar. O tema é bem extenso, é um capítulo grande, e esse tema sendo extenso, são muitas coisas que a gente tem dúvidas, que são coisas do nosso dia a dia. Nós vamos entrar agora na parte dos espíritos. Então, perguntem. Se eu não conseguir ler, porque eu não sei mexer muito, a Dani ou o Gabriel vai me passar aqui, e aí a gente vai tirando as dúvidas juntos. Tem bastante gente aqui, expert, gente maravilhosa aqui assistindo, que vai nos ajudar também, com certeza. Mas não fiquem com a dúvida. E no final a gente abre para fazer os comentários e dúvidas também. Mas como o tema é extenso, a gente pode ir cortando e conversando sobre isso, tá? Então, qual é a parte que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do Livro dos Espíritos, que é o livro 2º, capítulo 1, Mundo dos Espíritos ou Mundo Espírita, tá? Depois eu vou colocar no grupo de estudos, eu vou colocar lá um audiobook do Livro dos Espíritos para quem quiser ouvir e para quem gosta. E vou colocar essa parte toda aqui que eu estou fazendo, eu vou colocar aqui perguntas e respostas, pelo menos esse capítulo eu vou colocar lá para quem quiser ler também, tá bom? Então vamos lá. O que vai ser tratado na noite de hoje? 1. Origem e natureza dos espíritos. 2. Mundo normal e primitivo. Forma e umbiguidade dos espíritos. Perispírito. Diferentes ordens de espíritos. Escala espírita. Progressão dos espíritos e anjos e demônios. Tá? Então, são temas bem vastos. E eu separei aqui algumas perguntas e respostas e alguns comentários que os espíritos fizeram para Kardec, para a gente ir conversando sobre isso. Mas são temas bem interessantes, tá? Então, Kardec pergunta assim, na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Resposta: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. O mundo material é tudo que somos palpáveis, tudo que tem matéria. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanação ou porções dessa? Por isso, denominados filhos de Deus?
Resposta dos espíritos: meu Deus, são obras de Deus. Exatamente qual é a máquina? É o do homem, diz que é sua fábrica. A máquina é a obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama de sua filha. Pois bem, o mesmo se dá com a criação de Deus. Somos seus filhos, pois somos suas obras, somos sua obra. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem princípio, seriam igual a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e é incontestável. Então, aqui a gente já sabe que espíritos são criação de Deus, que os espíritos são divindades, não são criados como Deus, mas ele tem de toda a sua criação. A criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? E a espiritualidade responde: como se pode definir uma coisa quando falta termos de compreensão? E é como uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir-se à luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É aquilo que a gente estava conversando nas outras aulas. Como que nós vamos dar nomes ou deixar palpável aquilo que nós não conhecemos? Nós estamos falando aqui do mundo invisível, né, da criação, de toda a eternidade. Então, quando Kardec fez todas essas perguntas que são úteis até hoje para nós, e são dúvidas que a gente tem até hoje, ele estava dizendo exatamente isso, sobre esses seres imateriais. Disse que, muito tempo atrás, diziam que os caciques olhavam para o mar e eles viam todo o movimento do mar. Eles sabiam que algo ia acontecer, como uma intuição, como uma luz, um sentido. Só que eles jamais teriam visto uma caravela, jamais teriam visto um barco, até que viram as caravelas. Então, a mesma coisa acontece com a gente. E aconteceu na época, né, há 160 anos, com Kardec. Ele estava tentando descrever o invisível para que possamos compreender. E ele, como um estudioso, um filósofo, ele queria deixar as perguntas e as respostas mais coerentes possíveis para a nossa compreensão. Porque sua essência difere de tudo que conhecemos sobre o nome de matéria. Um povo de cegos que temos para espremer a luz e seus efeitos, o cego de nascença se julga capaz de todas as perfeições pelo ouvido, pelo fato, pelo paladar ou pelo tato? Então, como que nós vamos definir uma coisa que não conhecemos de olho nu? E aí ele continua: os espíritos têm fim? Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que os repelis. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer até agora. Quando a gente vê crianças, e ele dá outras comparações de crianças aqui nesse capítulo, que é bem bacana, nós não conseguimos compreender tudo o que o pai compreende. Então, nós seríamos igual ao pai, quando, na verdade, a criação, ela é suprema com relação à nossa inteligência e tudo que nós
somos hoje. Mundo normal e primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora da que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou da inteligência corpórea. Qual dos dois mundos, o espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Eles respondem, o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corpóreo pode deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. Então, tá aí uma explicação de que a matéria é perecível, né? Que tudo aqui tem um ciclo, começo, meio e fim, tudo aqui é perecível, tudo vamos deixar, inclusive o nosso corpo físico vai deixar de existir. Mas que o mundo incorpóreo, o mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Aí ele diz aqui, os espíritos estão por toda parte, povoam o infinito, os espaços infinitos. E ele diz mais, eles estão sempre ao nosso lado, sem que percebemos, pois que os espíritos são uma potência da natureza, um instrumento de Deus, que serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos povoam, nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões indeterminadas aos menos adiantados. Depois nós vamos falar um pouquinho das escalas espíritas e você vai entender que, a gente vai entender o quê? Que quanto mais elevado a espiritualidade for, o espírito mais elevado, quanto mais elevado for, maior acesso ele tem a toda a escala, né? Agora, o de baixo não consegue subir nos outros mundos ou nas outras escalas. O de baixo não consegue subir, mas o de cima consegue se dividir e descer para esses outros mundos. Então tá aí, ó, o mundo invisível são seres imateriais, primitivos, eternos e sobrevive a tudo. E o mundo corpóreo é visível, seres materiais, secundários e podem deixar de existir. Não, pode inclusive não ter nunca existido. Continuando. Se tiverem perguntas, vocês podem fazer, tá? Forma e ambiguidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. O pensamento é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é que a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, mais um aprendizado aqui. O pensamento é o atributo da alma. E ele pode percorrer a todo o espaço. Ele não precisa, ele não interfere. O tempo para ele é como se fosse um tempo do pensamento. Ele se transporta conforme o pensamento. Hoje, na aula de hoje, nas outras a gente pediu para assistir alguns outros filmes. Mas hoje, para a gente entender um pouquinho do mundo espiritual, o filme Nosso Lar é excelente. Por quê? Porque ele já fala ali sobre depois do mundo espiritual, o que acontece após o desencarne. Então, ele fala muito nessa matéria, muito bacana, vocês assistirem o filme Nosso Lar. A matéria opõe algum obstáculo ao espírito? Eles respondem, nenhuma. Eles passam através de tudo, ar, terra, água e até mesmo fogo, não lhes são acessíveis. Tem os espíritos o dom da ambiguidade? Por outras palavras, um espírito pode se dividir ou existe em muitos pontos ao mesmo tempo? Resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia por diversos lados. Isso é o que se faz
parecer estar em um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito mais longe os seus raios, contudo, não se divide. Então, tá aí uma das explicações. Por isso que a gente fala, imagine a irradiação de Jesus, que está lá na elevação das escalas espíritas, numa elevação muito maior. Imagine a sua irradiação, como o sol, como a lua, né? É o mesmo por todo o globo. Todos os espíritos irradiam com a igual força? Resposta: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que fracione tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ambiguidade atribuído ao espírito. Dar-se com ele o que dá uma centelha, que projeta longe. Então, agora a gente tem uma outra explicação aqui. Qual é? Existem vários centros espíritas que recebem o espírito do Bezerra de Menezes, que recebe psicografia, ou tem algum médium que recebe esse espírito. Tá aqui. Quanto mais elevado o espírito, mais ele pode irradiar, mas ele é indivisível. Ele só irradia. A gente fala que muitas vezes eles mandam até por bloco a energia, por bloco. Mas quanto mais luz, quanto mais divino for o espírito, mais ele tem essa possibilidade de irradiação, de ambiguidade sobre o planeta, sobre quem se conectar com eles. Perispírito. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está em um envoltório numa substância qualquer. Envolve-se em uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Eu coloquei algumas imagens aqui para a gente ter uma ideia do perispírito. O perispírito é a nossa cópia espiritual. Muitas vezes, quando a gente vê um ente querido ou sente aproximação de um ente querido espiritual, a gente vê ele conforme a sua última encarnação, né? E tem relatos aí inclusive de crianças médiums que vê o espírito de avô, da avó, mas vê como criança ou vê como jovem, e muitas vezes os pais não conseguem entender por que eles já estão com esse outro perispírito, tá? Então tá aí, ó, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Embaixo, a gente já sabe que esse perispírito, que junto com o corpo físico, ele se desdobra em 7 corpos espirituais. Então, a gente hoje não tem só o perispírito, nós temos 7 corpos. Corpo mental, corpo astral, corpo físico, duplo etéreo. Não consigo ler aqui, você acredita? Meu tá muito pequeno. Peraí. Ô, Fer, posso falar? Pode. Claro. Corpo físico, só depois você procura. Não, já achou? Tá. Então, é o corpo físico, duplo etéreo, perispírito, o corpo mental, que é o mental superior, o mental inferior, e o espírito, e a centelha, tá? Então, eles são divididos em 7 corpos. Isso tudo compõe antes do corpo físico, que está o nosso perispírito. Vamos lá, continuando, voltando. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo, razão por qual não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo para o outro. O espírito muda seu envoltório como mudais de roupa. Então, por que eu coloquei também uma foto de outros planetas? Porque a gente achar que os outros planetas são povoados com perispíritos ou com matérias como a nossa, tem planetas que não tem oxigênio, que não tem água, né? Muitas vezes a gente
não sabe decifrar quais são, né, esses nossos amigos de outras orbes. A gente muitas vezes descreve eles grandes, umas luzes. Por quê? Porque quanto mais o espírito elevado, mais ele vai perdendo o seu perispírito, não perdendo, mas ele vai precisando menos dessa corpo grosseiro, que ainda os espíritos diz grosseiro para nós, para vós não. Eles vão ser com uma centelha de luz, né? Tem muitos reikianos aqui. O reiki, a gente trabalha na cor dourada. Por quê? Porque é uma luz dourada. Quer dizer, os espíritos ali já não tem mais um perispírito, não precisa desse envoltório, dessa roupagem, tá? Então, ele muda conforme o globo, conforme mudais de roupa, conforme os outros mundos. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, Kardec pergunta aos espíritos. Ele responde, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, até eles que são dos mundos mais adiantados para vir, eles também se revestem de matéria. Por isso que muitas vezes se apresentam com alguns nomes, às vezes é nomes de outras encarnações, não é nome atual ou que eles possam ser chamados, tá? O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Resposta, sim. Tem a forma que o espírito queira. É assim que se este vos aparecer algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Aí tá as explicações, porque tem médiuns de efeitos físicos, né? Chico era um, e aí Geraldino, e tinha outros médiuns com ele. Osvaldo, seu Osvaldo era médium de efeitos físicos, eles faziam reuniões e os espíritos se materializavam, porque eles chegam a ser palpável. Aí o médium de efeitos físicos, ele doa esse ectoplasma, essa energia para o espírito se manifestar dessa forma, tá? Gente, vocês podem fazer pergunta, que eu sei que é bastante coisa, já 1 milhão de coisas na cabeça aí, mas vocês podem ir perguntando. Pode ser em voz mesmo, faz que nem a Dorinha fez aí. Diferentes ordens de espíritos. São iguais os espíritos ou entre eles há uma hierarquia? Resposta, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. As ordens ou o grau de perfeição dos espíritos são em números determinados? São ilimitados em números, porque entre elas não há uma linha de demarcação traçada como barreiras. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restritas livremente. Todavia, considero-se os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 principais. Então, a gente vai classificar os espíritos nas 3 principais, a escala espírita em 3 principais. Porém, nessas 3 principais, há subdivisões entre elas. Na primeira, coloca-se os espíritos perfeitos, que são os espíritos puros. Na segunda, forma os que chegam na escala, no meio da escala, o desejo do bem é sua preocupação. Pertence à terceira escala o que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso. Eis o que se caracteriza. Os espíritos da segunda ordem, que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-los? Resposta: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, tá aí, a escala do meio, que é a escala, o desejo de fazer o bem. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem, outros, ao contrário, se comprazem do mal e ficam satisfeitos quando lhe depara com alguma ocasião em praticá-los. Há também os levianos, ou os perturbadores, do qual malignos,
que contradizem antes da malícia, no qual malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que ainda riem. Então, vamos lá. Kardec Kardec chegou para fazer o trabalho, né, que ele foi incumbido para fazer o livro dos Espíritos. Chegaram no trabalho, no centro, né, na casa das médiuns que ele se reunia, tinha uma calopsita morta. E esse passarinho morto, e os filhotinhos tudo em volta, chorando, caiu do ninho, então morreu a calopsita. E aí, eles fazendo as experiências do livro dos Espíritos, falou, não, vamos chamar o espírito da calopsita, quem sabe ela vem aqui e conversa com a gente. E eles chamaram, e Kardec convoca, né, invoca o espírito da calopsita. Vem um espírito, conversa com eles, fazem perguntas e fala, não, eu tô triste porque meus filhotinhos morreram e tudo mais. E eles respondem. Aí, Kardec se despede da calopsita, que se diz calopsita. A médium se desincorpora e ele pede para falar com São Luís, que era um dos protetores do livro dos Espíritos. Aí São Luís incorpora na médium e ele pergunta, vocês estão de brincadeira comigo? Vocês estão brincando comigo? É isso? Estou aqui brincando? E aí São Luís fala, primeira, vai mais uma lição para você. Todos os espíritos respondem qualquer pergunta que você faça. Primeira lição. Existe uma escala, a qual existe espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos, da qual você precisa aprender. Então, Kardec já pegou uma das primeiras lições, porque essas questões aqui, ó, são 100, são 1056 perguntas. Nós vamos entrar agora na escala espírita, que foi quando ele descobriu que qualquer espírito pode dar comunicação, qualquer espírito pode responder, inclusive, ele está no mundo invisível, ele está vendo um pouco melhor que nós, que estamos ainda no mundo corpóreo. Mas cabe a nós identificar a linguagem e que tipo de espírito é aquele. Entende? Coitado dos dialogadores, morro de dó. Tadinho, brincadeira. Brincadeirinha. Então, por que isso? Porque é muito sério, né? Nas questões das comunicações. E Kardec teve que passar por tudo isso, por todas essas experiências. Essas histórias que tem de Kardec, tem nas revistas espíritas. No SEAC, nós temos, para um antigo trabalhador, doou para nós, sua biblioteca na época, até o Zé Carlos, tio dos meninos aqui, e ele tem o livro, ele tem tudo em e-book, todos os books das revistas espíritas. São muito interessantes, porque lá conta toda a história dos bastidores para ser feita a doutrina e toda a história que tem por trás do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos médiuns, a Gênese, é muito bacana. As histórias, as experiências que Kardec viveu e presenciou, e lá conta todas essas histórias, então é muito bacana, tem da nossa biblioteca para quem quiser ler, estudar. A linguagem, tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas hoje está até mais fácil de entender, muito, muito legal. E aí, então, Kardec começou a classificar essa escala espírita, que já atribui das preliminares, ele coloca aí que se baseia nos graus de adiantamento e qualidade de cada um. Então, ele colocou aqui, ó, uma consideração que não deve jamais perder de vista entre os espíritos, do mesmo modo em que entre os homens há muitos ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Toda classificação, e aí agora ele dá uma explicação de toda a classificação espírita, que existe métodos científicos para fazer uma classificação, né? E aí ele dá todo o mérito, a classificação nesse sentido. Mas o mais importante é que nós vamos separar as 3 categorias, tá?
Então, as 3 grandes divisões. Na última escala, que faz parte da inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda, pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. E por último, e são espíritos bons. E a primeira, finalmente, que são espíritos puros, o que atingem um grau de perfeição suprema. Dessas divisões, ele pergunta: predominância da matéria sobre o espírito, predominância para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, tem intuição de Deus, mas eles não a compreendem. Então, neles são divididos outras escalas. A Cibele perguntou: o nosso planeta compõe todas as escalas. Nós recebemos a gente recebe visita de toda a escala. Eu vou colocar aqui uma por uma, e aí vocês podem ir identificando não só como espírito, mas vocês podem ir identificando como pessoas, as pessoas que a gente conhece, que vivem com a gente e até a gente mesmo. A gente pode se classificar nessas ordens, tá? Então, aqui, ele coloca: nem todos da terceira ordem são espíritos essencialmente maus. Alguns há mais leviandade, inflexão e malícia do que a verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se contradizem no mal e rejubiliam quando uma ocasião que lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode chamar neles aliada à maldade ou malícia. Porém, qual for o grau que ele tem alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos objetos de seus sentimentos. Eles são restritos de conhecimento, têm as coisas do mundo espírita, entendem pouco das coisas do mundo espírita e sabem que confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. A linguagem deles usadas revela o seu caráter. Todo espírito que em sua comunicação atrai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhe consiste incessantemente tormento, porque os fazem experimentar todas as angústias que a inveja e os ciúmes podem causar. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padecem em sua vida e pelos que ocasionam aos outros, e sofrem por muito longo tempo. Então, a gente pode dividir essa terceira ordem em 5 classes. Os espíritos impuros, eles são inclinados ao mal. Eles sopram conselhos de discórdia e desconfiança e de todas as maneiras para melhor enganar. Liga-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-lo a perdições, satisfações com conseguirem retardar-lhe o adiantamento, fazendo sucumbir das provas. Nas suas manifestações, a linguagem deles são sempre grosseiras das expressões. Como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações expressam abaixezas, e seus pendores se tentam iludir, falam com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel que sempre acabam por se traírem. Alguns povos povoavam esses espíritos como demônios, maugênios, espíritos do mal. Quando encarnados, são seres que lhe animam, mostram propenso a todos os vícios gerados pelas paixões. E a sexualidade, a crueldade, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida, faz o mal por prazer. Na 9ª classe, os espíritos levianos
São ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente ao erro, por meio das suas mistificações e espertezas. Os espíritos vulgarmente tratados como doentes, tragos, gnomos e diabetes, acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes o empregam, como os fazem com os nossos servidores. Então tá aí, ó, para nós também que trabalham com apometria, a gente sabe que os duendes, né, que os gnomos, eles seguem ordens. Por que eles seguem uma ordem? Assim como eles seguem ordem e têm espiritualidade, espíritos malignos, né, imperfeitos, tendo eles como seus servidores, a luz também tem eles como seus servidores. Quando eles começam a distinguir já e começam a querer ser bons. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é por suas vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas. Geralmente é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõe de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado algum progresso sobre diversos pontos de vista. A linguagem deles aparente um cunho de serenidade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, geralmente, isso não passa de uma reflexão de preconceitos e ideias sistemáticas que nutrem na vida eterna. É uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, os ciúmes e a obstinação. 7ª classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Pendem tanto para um como para outro, e não ultrapassam condição nenhuma para a humanidade. 6ª classe, espírito batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falados, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Eles, na verdade, pertencem a todas as classes dos espíritos imperfeitos. Mas, por efeitos sensíveis e físicos, como pancada, movimento e deslocamentos anormais de corpos sólidos, agitam o ar, afiguram-se mais do que outros, porque estão presos a matérias. Então, dos espíritos imperfeitos, essa escala são divididas em 5. Dos espíritos bons, temos 4 ordens também. Característica geral dos espíritos bons: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades, poderes para o bem, estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Compreende que Deus é infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que nos une lhe é fonte inefiável de aventura. Que não tem nem mais inveja, nem mais remorso, nem nenhuma das más paixões que consiste o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que haja a perfeição absoluta. Então, nele, são divididos, e neles são vulgarizmente falados como bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, tá? Então, eles são divididos em 4. A 5ª classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Na prestação de serviço aos homens e de protegê-los. 4ª classe, espíritos da ciência. Especialmente pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com a natureza científica, para os quais têm mais aptidão. 3ª classe,
Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracteriza sem possuírem limites conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhe faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. E a segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem que empregam só respira benevolência. É invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros nas ordens as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo. Afastam-se, porém, daqueles que só têm por curiosidade e impele ou qualquer ação desviada da prática do bem, por influência da matéria. Quando, por exceção, encarnam na Terra e para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem um tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, a escala dos espíritos bons já tem 4. E dessas 4 escalas, existem espíritos já que não são dominados pelo mal, pela inveja, pelos ciúmes, todas as malícias da terra, o foco a matéria já não impede eles de nada com relação a isso, já não tem esse apego material. Então, a primeira ordem, espíritos puros, nenhuma influência sobre a matéria, superioridade intelectual, moral e absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe única, os espíritos que percorrem por todos os graus da escala e se despojam de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição, que é sustentiva à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da matéria. Comandam os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhe designam as suas missões. Assim, os homens nas suas aflições, ou bem a expiação das faltas que conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para ele ocupação gratíssima. São designadas às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Nessa escala espíritas, nós estamos falando das escalas espíritas das ordens até a primeira ordem dos espíritos puros. Depois dessa ordem dos espíritos puros, tem a ordem dos espíritos angelicais, que é onde se engloba Jesus. Então, e a gente só vai conseguir chegar nessa perfeição percorrendo toda a escala, conforme os espíritos nos instruírem. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas exatamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Eles não estão às nossas ordens, eles são muito mais superiores que isso. Aqui é muito material para eles, para falar a verdade. Não que eles nos amem e não fazem incessantemente o bem, mas eles nunca podem estar à ordem de um humano. Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Resposta. Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em saber, nem inteligência, nem moralidade. Conforme o slide. Acho que pode passar, Caio. Eu queria que vocês vissem essa escala, que essa escala, estão vendo aqui, de mundos, de provas e expiações, lá no meio, para o mundo de regeneração e a pureza dos espíritos. Então, assim, conforme a humanidade, nós, encarnados, e os espíritos vão passando de escalas, nós também vamos passando e fazendo uma progressão dos mundos, tá? Mais para frente, vai ser falado sobre as progressões dos mundos. E tá lá, nós estamos no meio da escala, passando de provas e expiações para a regeneração. Tá vendo? Do roxinho, do cinza para o roxinho.
tá? E aí, assim como tem espíritos ainda angelicais altíssimos graus de evolução, também tem os mundos. Então, vamos lá. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles mesmos se melhoram? São os mesmos espíritos que se melhoram. E melhorando se passa de uma ordem inferior para outra mais elevada. Dos espíritos, terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um foi determinada uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura da eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final, e outros a suportam murmurando, e assim, por sua culpa, permanece afastado da perfeição que prometia a prometida felicidade. E aí, Allan Kardec coloca, sim, segundo acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que crescem, como percorrem as diferentes fases da vida? E eles respondem sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que o dos espíritos se prolonga ao infinito. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Resposta, não. Todos tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, portanto, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir um filho para sempre. Podereis que Deus, tão grande, bom, tão justo, fosse pior do que vós? Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Elas alcançam mais ou menos rápido o desejo que tem de alcançá-las e a sua submissão, que se testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante? Podem os espíritos se degenerar? Não. À medida que avançam, os compreendem o que os distanciam da perfeição, concluindo uma prova. O espírito fica com a ciência e não pode retroagir. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes são de cumprir e sofrer para chegar à primeira ordem? Sempre tive essa dúvida na minha vida. Eu falava, se Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso, por que ele permite o mal? Por que existe, então, espíritos maus? E aí os espíritos respondem, se Deus houvessem criados perfeitos, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade entre eles existe e é necessária a sua personalidade. O caso de perguntar-se por que, sobretudo, de um país, os pais não faz um país não faz os seus soldados um general, os empregados e os subalternos não têm funcionários superiores, todos os colegiais não são mestres. Suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e todas oferecem a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Todos os espíritos passam pela frieira do mal para chegar ao bem? Pela frieira do mal, não. Pela frieira da ignorância. Por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros do mal? Outra pergunta que eu sempre quis entender. Não têm eles livre-arbítrio?
Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorante, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O que são maus? Assim se tornam por vontade própria. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente e a outra vontade. Eu acho que pode passar os slides. Pode passar. Pode passar, que eu já até passei. Pode deixar aí. De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos. Pode passar, Gabriel, pode deixar lá naquele outro. Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, rejubiliam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que intentou simbolizar a figura de Satanás. Então tá aí. Essas influências que exercemos desses maus pensamentos, influências no nosso dia a dia, são de espíritos. E eles estão o tempo todo entre nós. Tem livros espíritas que diz que é 1 por 4. 1 encarnado e 4 desencarnados. Outros livros já dizem até que são mais, porque o mundo espiritual já está bem povoado, mais povoado do que o mundo material. Tal influência só exerce sobre o espírito em sua origem, acompanhando na sua vida o espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. Então, nessa pergunta aqui, a gente tem um ditado popular, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu brinco que me diga o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. Porque é só o pensamento que importa. O pensamento é um atributo da alma, né? Eu posso até não fazer com integridade, eu posso até falar uma coisa aqui e estar pensando outra. Mas o que está ligado a mim, está dentro de mim. Está ligado aqui dentro, está ligado a sentimento e pensamento. Por que Deus permitiu que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Aí então uma chamada. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes pôde penetrar-lhe nos seus desígnios. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um. Por enquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, há alguma gradação entre esses dois termos? Resposta, certamente, sim. Os casos intermediários consiste a grande maioria. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros? Sim, mas as eternidades para eles serão mais longas. As eternidades se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não é lhe dado ver, ideia que se revive a todas as vezes que sucumbimos a uma prova. Eu penso, quando nós vivemos uma prova difícil, momentos difíceis da nossa vida que a gente vive, parece que é uma eternidade, parece que não vai passar. Imagine se você vivesse de todo esse mal uma eternidade realmente. Não seria divino. Deus olha de igual maneira para os que se extraviam e para os outros, a todos que o amam. Ele ama todos com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não era mais do que simples espíritos. Os espíritos são iguais? São criados iguais? Toda a sua faculdade intelectual? Resposta novamente, são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, precisando que o livre-arbítrio siga o seu recurso. Eles progridem mais ou menos rapidamente, com sua inteligência, com a sua moralidade. Podemos compará-lo a uma criança, seja qual for a bondade de seus instintos naturais. Necessitam de se desenvolver e esclarecer,
e que não passam sem transição da infância para a maturidade. Pode passar o slide. Nós vamos agora entrar no anjos e demônios. Já está um pouco explicado a questão do anjos e demônios nas próprias questões anterior. Mas ele faz algumas perguntas sobre isso. Os seres chamados de anjos, arcanjos, serafim, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Resposta: não. São os espíritos puros, os que acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Os anjos percorrem todos os graus da escala? Percorrem todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitam sem murmurar suas missões, chegando mais depressa. Outros gastam mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos superiores a todas as outras criaturas, como se explica essa crença que esteja na tradição de todos os povos? Então, Kardec pergunta aqui, todo mundo acredita nessa criação suprema? Ele responde, fica sabendo que o mundo onde se achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já havia outros espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditam os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, quer dizer, quando os homens começam a raciocinar, já existem espíritos puros há muito tempo. Tem uma palestra do Haroldo que eu gosto muito, que ele fala assim, o anjo, o recém-formado, o aprendiz, o anjo mais bobinho, ele brinca, sabe de tudo, de física, química, de ciência, de espiritualidade, porque ele já percorreu toda a escala para chegar lá. Então, já tem espíritos puros desde quando esse mundo é mundo. Por isso, esses espíritos puros são os anjos, são os nossos protetores. Há demônios no sentido que se dá a palavra? Resposta, se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e que pertencem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, que habitas em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que se julga agradá-los por meio de abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Por enquanto, no termo grego de daimon, dado, ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. A do demônio, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por conhecerem os atributos de Deus, admite que essas crenças divindades e benéficas também admitem os demônios, mas é ilógico e contraditório que faz com essa bondade. Então, a gente acredita que Deus, né, a gente, né, nas lógicas de demônios e anjos, a gente acredita que Deus criou, então, um espírito imperfeito, mau, com chifres, e acredita de que criou o anjo em sua perfeição. E não é verdade isso. Não é real. Não temos visto a ciência contraditar fatos bíblicos no tocante da criação e da terra. Então, há muitas coisas para personificação. Então, é uma alegoria, né? Tanto Deus ser um homem com cajado, sentado, julgando vivos e mortos, como a figura do demônio com chifres e anjos com asas, né? Então, isso, na verdade, é uma alegoria em que se traz para fazer essa personificação.
dos textos criados, desde quando o mundo é mundo. Gabriel, acho que tem mais slides mais para frente. Aqui, eu coloquei na questão dos anjos e demônios nos espíritos puros, porque eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar na fraternidade branca, né? O que são a fraternidade branca? Espíritos que chegaram num alto grau de escala, tá? Tem uma história de Chico que diz o seguinte: quando o homem pisou na Lua e teve e que Cristo deu mais 50 anos para a Terra, ele diz o seguinte: que Cristo se reuniu com todos os outros Cristos do sistema solar. Então, Cristo no nosso mundo, né? E tem outros Cristos nos outros mundos também. Então, nos espíritos puros, há uma escala ainda superior a isso. Esses espíritos propriamente ditos bons, arcanjos, serafins. É isso, gente. Aí ele fala aqui um pouquinho de Satanás, mas vamos abrir para as perguntas agora. É bastante coisa, é muito conteúdo, mas nós estamos abertos agora às perguntas que a gente possa conseguir responder sobre isso, sobre essas questões. Oi, Fer, é a Gabi. Oi, Gabi. Tô no da Rafa, mas sou eu. Primeiro, parabéns, adorei, achei que foi ótimo. E eu não queria fazer pergunta, eu queria fazer 2 observações, que eu acho que desse capítulo tem 2 coisas que me marcam muito. Uma delas é o que você comentou, né? Que todos vão chegar à perfeição. Então, isso é maravilhoso, né? Então, isso é para que todos nós tenhamos esperança, né? Porque todos nós, uns milênios a mais, uns milênios a menos, a gente vai chegar lá. Então, acho que isso é uma esperança que todo mundo tem que ter no coração, porque é mágico, né? Acho que pode transformar realmente a gente. E o outro ponto... Não pode falar, Gabi. É que tá com um pouco de delay, acho que é a minha internet. Eu vou desligar meu áudio. Tá. O outro ponto, que eu acho que além disso, é a questão da questão de Deus criou a gente para o erro, né? Ou por que Deus criou gente ruim, né? Desses pontos, né? E uma coisa que eu acho que assim, que é a gente pensar como é benéfico para a gente, é a gente ter o retorno daquilo que a gente faz, né? Então, se a gente fizer uma coisa ruim, né, a gente vai ter que recuperar esse tempo perdido, mas ao mesmo tempo, se a gente fizer uma coisa boa, o mérito é nosso, né? Não é porque Deus colocou isso na nossa cabeça que a gente tinha que fazer certo ou errado, né? Então, e aí é assim que a gente vai ganhando os méritos pelas nossas escolhas boas. Então, acho que esses 2 pontos desse capítulo são os que mais me motivam, vamos dizer assim. Acho que é muito legal. Tem até um livro, né? Do átomo ao arcanjo. Quer dizer, né? Para simplificar aqui, da criação do átomo, nós vamos chegar lá na escala. Mas o mais interessante de ler a escala espírita é a gente se achar, não, tô na escala do Ney, espírito bom. Espírito bom. Aí você vai ler, você fala, gente, eu não cheguei nessa escala, sem inveja. Sem raiva. Eu falo, meu Deus, sem inveja, sem raiva, sem espírito predomina sobre a matéria. Eu falo, gente, eu não cheguei nem nessa escala. Parece que a gente tá no meio termo ali, né? Não tô querendo mal. Nossa, só que não. É isso mesmo, Fer. Obrigada, viu? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário também, Fer. Eu também, depois eu faço, pode deixar. Quer falar primeiro, Dora? A Rafa faz, depois a Dorinha faz. Não vamos brigar, não! Então, o primeiro comentário é assim, que é legal que a gente fale espírito, né? Mas é legal para as pessoas entenderem que nós somos espíritos, exatamente o que vocês falaram agora. A gente tá nessa escala de Dani, espíritos, é o que eu ia falar.
Dora, a gente combinou, então. Os espíritos estão intuindo todo mundo aqui. Então, assim, eu acho interessante a gente falar isso, porque, assim, todos nós somos criados iguais, como a Fer falou, né? A gente é criado igualzinho. Quando a gente morre, a gente continua sendo a gente. A gente só não tem mais um corpo físico. Só que a gente é a gente. Se a gente era bom aqui na Terra, a gente fazia o bem, a gente vai continuar fazendo bem. Agora, se a gente era invejoso, se a gente... vamos dizer que assim, que a maioria de nós tem os espíritos neutros. A gente não faz o mal, mas a gente também não faz muito bem, né? A gente está mais preocupado. A gente está mais preocupado com as nossas questões materiais, com os nossos trabalhos. Quando a gente desencarna, a gente continua sendo assim. Porque tem algumas pessoas até... Então, quando a gente fala espírito, isso inclui a gente. Tem algumas pessoas que têm a impressão... Eu vi isso muito na minha família. E sem críticas, mas... de que a pessoa morre e vira santo. Então, a pessoa, enquanto está viva... ele não presta, ele não vale nada, não sei o que lá. Morreu... mas era um santo, mas é um santo, ele tá lá me iluminando, ele não tá lá te iluminando, se ele te batia aqui na Terra, ele vai estar batendo em alguém lá do outro lado. Desculpa até a brincadeira, gente, essa é a primeira Não, mas é isso. E a segunda observação rápida é que, assim, outra coisa, a Fer falou, por exemplo, que tem uma estimativa de que para um espírito encarnado tem 4 que já desencarnaram e estão lá no plano espiritual e que nos influenciam. Só que é legal a gente falar para as pessoas não pensarem assim, nossa, a gente está ferrado, porque tem um monte de gente falando na nossa cabeça. Que o espiritismo mostra para a gente que o semelhante atrai semelhante. Não é os opostos que se atraem, que nem a gente aprende na escola. É o semelhante atrai semelhante. Então, você só vai ter 4 espíritos te induzindo a fazer o mal se você já tiver o mal em você. Se você tiver com esses pensamentos. Eu vou só para a gente não ficar a transmissão muito longa, vamos encerrar no YouTube. Obrigada a todos que participaram pelo YouTube. Deixem os comentários e as dúvidas aí nos comentários do YouTube, que depois a gente responde, que a gente vai encerrar a transmissão para o pessoal ficar à vontade para perguntar. Dora, passo a palavra para você.